O cinema de rua pode ser impressionante e marcante ao mesmo tempo. E é isso que o longa Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho reflete. O longa, que é um trabalho de anos da vida do diretor pernambucano, chegou aos cinemas para mostrar um pouco do passado da história de Recife para o mundo e para o Brasil inteiro, e também causar algumas reflexões sobre o que a gente pode fazer para o futuro do cinema de rua, que vive em algumas capitais, e em outras tentar trazer de volta, quem sabe, talvez. Então é isso que a gente vai discutir hoje aqui, nessa crítica de Retratos Fantasmas, logo depois da vinheta. Olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? O filme Retratos Fantasmas, ele é um documentário de 1 hora e pouquinho, que mostra como era os tempos de glória do Recife, principalmente quando o centro era mais vivo e era o grande foco da atenção das pessoas, e principalmente os cinemas de rua que existiam ali na região, lá nos anos dourados dos anos 50 até os anos 80, mais por ali naquela faixa. E um dos grandes entusiastas do centro do Recife e do cinema de rua foi o Kleber Mendonça Filho, que é o grande idealizador desse projeto. Nesse longa, o Kleber Mendonça ele traz um pouco da sua própria vida como pessoa e como amante de cinema, e também um pouco sobre os cinemas de rua da cidade, como eles eram lá atrás, quando ele visitava, e como é que eles estão hoje em dia, causando essa reflexão em capitais que hoje em dia tem cinema de rua, não obviamente os antigos do centro, mas assim, novos cinemas de rua que perduram até hoje. A gente pode pegar aqui como um bom exemplo a cidade de São Paulo, que, ao contrário de muitas outras capitais, acho que até como Rio de Janeiro também, tem vários cinemas de rua, e um deles, que é o mais antigo de todos, é o Cine Belas Artes, que sobreviveu às durezas do tempo e hoje em dia continua aberto, exibindo vários filmes por ano. Inclusive, só para você ter uma ideia, o Cine Belas Artes exibiu a Barbie, e foi o maior movimento já registrado na história do cinema em muito tempo. Ou seja, o cinema de rua ele tá aí para trazer não só filmes cults, filmes mais céticos assim para quem gosta mesmo de cinema, mas também filmes mais pop, para trazer o cinema para todo mundo, para todas as idades, para todas as classes sociais. E isso é uma coisa que a cidade do Recife perdeu muito ao longo dos anos. Não, tá na porrada. Principalmente com o surgimento dos shopping centers. E isso é um ponto que ele retrata no documentário, que com o surgimento dos shopping centers, o cinema de rua perdeu muito espaço. E um deles, que inclusive fechou durante a pandemia, foi o Cine São Luís, que ainda continuava aberto, ainda assim gerava bastante entretenimento para as pessoas, mas fechou por causa de problemas estruturais durante a pandemia. Não reabriu mais e está com essa promessa de que vai reabrir um dia depois dessa reforma, só que a gente não sabe quantos anos isso vai levar. Se o Cine Teatro do Parque levou mais de 20 anos para poder ficar pronto, que dirá o Cine São Luís? Então, o filme ele meio que faz um alerta, né, para os governos aí, não só de Pernambuco, mas também de outras cidades, para que deem valor ao cinema de rua das suas regiões e também cuidem mais do centro da cidade. Porque se a gente for pegar, por exemplo, São Paulo, que está hoje mais mergulhada no caos que está por causa do tráfico de drogas rolando na região e os confrontos que estão acontecendo, é uma amostra de que o centro da cidade se decaiu bastante. E o longa, inclusive, ele fala um pouco sobre essa ligação que existia entre Rio e São Paulo por causa dos cinemas de rua e de fatos históricos marcantes, como o nazismo da era de Hitler, que tentou causar uma certa influência aqui no Brasil
utilizando justamente os cinemas de rua de São Paulo e de Pernambuco. Então, todos esses acontecimentos históricos, além de mostrar como é que funcionava os cinemas de rua, é retratado aqui pelo Kleber Mendonça com uma maneira muito detalhada e uma narração do próprio diretor que não cansa. O Kleber, com aquela sua voz calma, linda e sedutora, consegue envolver você na história do documentário e você não se cansa, porque é 1h30 que passa ali, ó, deliciosamente bem. O único ponto negativo que para mim eu acho que não ficou muito bom, acho que foi a primeira parte do filme, que é mais sobre a vida do Kleber Mendonça, a relação dele com a família e tudo mais. Eu acho que aquilo ali não acrescentou em nada ao filme. Eu acho que se ele removesse aquilo e botasse só uma leve introdução para depois ir direto para o tema central, eu acho que faria mais sentido dentro da trama e cortaria acho que uns 20 minutinhos ali. Se bem que ele consegue distribuir o tempo da obra certinho dentro de botando cada capítulo em um tempo certo, que fica boa a obra como um conjunto. Fora as outras partes técnicas, som, trilha sonora, efeitos visuais, que ele inclusive faz até uma brincada no final, é bem interessante. Ou seja, Retratos Fantasmas é um documentário para a gente enxergar para o passado e refletir e repensar sobre o futuro. Porque o cinema ele vai continuar existindo, quer queira, quer não. E a nota que a Central vai dar para Retratos Fantasmas é 5 estrelas. Esse filme tem que estar sim no Oscar. Cinema é massa. E embora tenha esse pequeno detalhe da vida do Kleber Mendonça que, para mim, me atrapalha um pouco, mas o filme em si não é ruim, é maravilhoso e merece ser visto sim num cinema de rua. Eu assisti Retratos Fantasmas em um cinema de rua e a energia é a mesma de um cinema de shopping center. Vá assistir Retratos Fantasmas e viva ao cinema de rua, viva o cinema brasileiro. Até a próxima. E não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês acharam de Retratos Fantasmas. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações de quando chega um vídeo novo da Central. E compartilhe esse vídeo com quem gosta de cinema e que quer aprender mais sobre a história da sua cidade. Falou!